esse Atlético. E o Cruzeiro? Nossa produção montou um Cruzeiro ideal. Aí eu já vou colocar na tela aqui e já emplacar pro Valu, que o Valu pega e o ideal do Valu, ideal pra quem? Esse time. Todo mundo foi mandado embora do Valu, sobrou pouca gente que ele gostava. Essa piada interna e externa também, né, que foi colocada no programa, né, que o Valu, ano passado, salvando todos os jogadores do Cruzeiro pela temporada toda, o Ale vai pegar no seu pé a temporada, não foi bem assim, a temporada toda. Já passou. Vamos lá então, Valu. Tá jogando, colocando aqui, a nossa produção colocou com Rafael Cabral, Lucas Oliveira, Reinaldo e Brock. 3 zagueiros. Cipriano, Neto Moura, Ramiro e Gasolina. Nicão, Wesley e Bruno Rodrigues. Você concorda, discorda? O que você mudaria nesse time? E outra pergunta que eu já faço para vocês, que a minha... Eu sempre vou do meu palpite, né? A minha beiradinha. O meu palpite é que o Pesolano deva começar essa temporada jogando com 4 defensores, com 2 laterais e 2 zagueiros. Mas é a minha opinião. Valu, fica à vontade. Então, o principal, o Cudê, até por ter colocado já o Atlético em um amistoso, em um jogo treino, a gente já sabe de onde que ele vai partir. O Pesolano, a gente está partindo daquilo que ele foi mais usual em 22. Mas eu estou com você, eu tenho muita dúvida e acho que ao longo da temporada 2023 o Cruzeiro vai mudar demais em campo, dependendo do adversário, fora de casa. Enfim, mas partindo... só eu penso que talvez o Matheus Vital ali sendo empurrado na do Bruno Rodrigues, sacaria ali o Nicão e colocaria o Matheus Vital na do Bruno Rodrigues e o Bruno Rodrigues sendo o falso 9, por exemplo, com o Wesley do lado direito. Apesar de saber que o Wesley, os melhores momentos, o Ale pode até me desmentir, dele no Palmeiras é jogando da esquerda para dentro, mas trabalhando com esse formato aqui. Ramiro, eu tenho dúvida, talvez Alisson ou Fernando Henrique, não sei. De resto, partindo, repito, da linha de 3, mais ou menos um Cruzeiro nesse patamar mesmo, neste começo de temporada. Só lembrando que no Campeonato Mineiro do ano passado, o Pesolano usou o Campeonato Mineiro, Ale, para fazer mudanças. O tempo todo aí ele mexia na equipe para tentar achar o melhor Cruzeiro, fazia todas essas mudanças. Você vê o Cruzeiro, a nossa produção montou esse campinho, como que você vê esse aqui, esse seria o seu Cruzeiro ideal? Foi o Scoralico que montou o campo? Não, acho que foi o Gabriel junto com o André, foi uma comissão, André, PA e Gabriel. Eu faria várias modificações e pelo que eu tenho observado, eu acho que ele também, né? O William, se estiver saudável, para mim vai jogar, né? Então começa por aí. E ele já está treinando com bola e tal, então para mim... Os jogadores que têm experiência na Série A, para mim, eles vão começar na frente, eles largam na frente. Então o William seria seu lateral aqui. Você montaria o time com 2 zagueiros? 2 zagueiros, e aí eu colocaria... Eu não, né? Quem coloca ele, o Alisson para jogar ao lado do Lucas Oliveira, porque hoje eu acho que ele tem dificuldade para montar 3 zagueiros. Eu acho que... O Reinaldo é canhoto, o Lucas Oliveira destacou na sobra ali, como onde está o Reinaldo. E eu acho que também me preocupa muito a velocidade do Brock, pensando aí na Série A, né? No Campeonato Mineiro, eu acho que a gente falou, é um treinamento para a Série A, então para mim eu sacaria os 2, ficaria com o Alisson e com o Lucas Oliveira. O Cipriano ainda para mim é um setor ali que você pode observar, mas hoje é ele. E dali para frente, como eu tirei um zagueiro, eu vou colocar o Matheus Vital para jogar. Sim. Então eu coloco o Matheus e troco ali o Nicão pelo Wesley. O Nicão, a gente já falou sobre isso. O Nicão é um filho do Paulo André. O Nicão... Então, assim, ele não é seu titular. O Nicão nesse time, sim. Não, no meu time hoje, ele é o centroavante. O Nicão centralizado. Aberto Wesley e Bruno. E o Bruno. E eu coloco o Matheus Vital nesse meio campo aí. O Nicão, hoje, ele não tem a condição física de fazer o que o Bruno Rodrigues faz, por exemplo, no lado do campo. Ele não tem essa condição, muito menos o que o Wesley faz. Olha, os seus volantes aqui, quais seriam? Pra mim é Neto e o Ramiro. E o Ramiro, tá certo aqui. Tá, e só coloco o Matheus porque eu tirei um zagueiro. Você tirou um zagueiro. Então o Nicão, pra mim, ele vai funcionar assim, não é nem que ele vai ser um centroavante, nada, ele tem liberdade para passear e tal. Ele sai dali, abre espaço, justamente para que Wesley, que Bruno, que Vital, até que o Ramiro,
entre, ele tem a condição de fazer o passe, e ele deve ser o cara da bola parada. Por isso que eu não tiro ele. Mas se eu tenho o Gilberto, hoje quem cai é o Nicão. Nath, você gosta desse time do Cruzeiro aqui ou também você mudaria as peças como o Ale mudou e como também o Valor mudou? Eu inverteria o Wesley e Nicão por questão física, mas... Como o Ale fez também, né? Sim, O Ale também sempre por questão física do Nicão, mas pra mim tá até ok, porque eu acredito que o Pezzolano vai fazer é o que ele fez no Mineiro do ano passado, e testando esse time, e a gente sabe que provavelmente o Cruzeiro vai contratar para o brasileiro. Então eu acho que vai ser um time para ser testado. Então, eu sempre acho que você tendo atacantes de tamanha qualidade, eu gosto também, como o Ale, de ter um meio-campo que saiba criar. Aquele cara que crie bastante. Então eu também acho que o Vital tem vaga nesse time do Cruzeiro. Eu não jogaria, já falei a respeito disso, não jogaria com 3 zagueiros. Lu, o que você mudaria aí para você cornetar também a nossa equipe, né? Porque quem montou foi o Gabriel, foi o PA, foi o André. A saída do Zé Ivaldo e a não chegada do Valdez, acho que nesse primeiro momento o esquema com 3 zagueiros cai no Cruzeiro. Por quê? Cai. Não entra com 3 não zagueiros. vai rolar. A não ser que várias vezes ele fez isso e gosta muito do jogador. Ele coloca o Machado ali onde está o Lucas Oliveira e o Lucas Oliveira vai para onde está o Reinaldo. A não ser que aconteça isso. Só não lembrando gosto. que o Machado está Não no processo de Em recuperação recuperação. ainda, né? Não gosto. Então, o Reinaldo ele foi testado muitas vezes no Goiás ano passado como rebatedor, porque O Neto também já o fez. Jair né? Ventura, o time do Jair Ventura é aquele time que era agredido o tempo todo e saía no contra-ataque rápido. O time do Cruzeiro é um time construtor. Os zagueiros precisam saber jogar. Eu nunca vi o Reinaldo sendo esse construtor. Vai ser testado agora no Cruzeiro. As laterais ainda são lacunas para o Cruzeiro porque a gente não sabe a condição física do Willian. Se tiver em boas condições, assuma a titularidade fácil, porque é um jogador que já demonstrou na carreira ser um ótimo jogador e está novo ainda. O Cipriano vai ser testado no estadual. E acredito que o Ramiro, num esquema com 3 zagueiros, ele não joga. Pensando na cabeça do Pezzolano. Ele jogaria o Cruzeiro no 4-3-3. E o Wesley não joga de costas, né? O Wesley é um jogador que precisa jogar de frente. Tá. Ele não tem característica de jogar de costas. O Bruno Rodrigues também não, mas faz melhor essa função de falso 9 em comparação com o Wesley. Tá, então, por exemplo, jogando com 3 zagueiros, o Ramiro não joga no seu time? Não. Joga o Neto Moura, mas não joga o Ramiro. Por preenchimento de espaço ali no meio campo. O Ramiro é aquele volante barra meia que se destacou na carreira atuando ali com o meia direita. Pegando um Cruzeiro de 2015, que foi um time que o Mano Menezes chegou e recuperou rapidamente, no Brasileiro, estava brigando para não cair, o corredor que o Williams fazia naquele ano. O Ramiro fez muito bem no Grêmio. Então, mas aí, se optar por 3 zagueiros, o Ramiro brigaria por vaga onde nesse time? Se ele optar por 3 zagueiros, ele brigaria onde está, no meio campo mesmo, mas aí que está. Fazendo qual função? Mais aberto? Seria mais aberto um segundo volante. Por isso que eu não gostaria de ver o Ramiro num esquema com 3 zagueiros. O Ramiro no seu melhor, a gente tem que entender que o Ramiro no seu melhor, ele é titular do Cruzeiro em qualquer uma das posições que ele já mostrou dentro de campo. Pelo menos é a minha opinião, Ale. Eu também acho. Aí você não tem a dúvida. E essa é a aposta do Cruzeiro, né? Pegar jogadores que não fizeram um bom 22 e tentar recuperá-los para eles tentarem repetir o melhor momento da carreira deles. Então isso acontece com o Ramiro, acontece com o Wesley, acontece com o Nicão, acontece com o Vital. Então acho que é essa a ideia e assim eu acredito que isso aconteça e o Ramiro, eu acho que esses caras de Série A, eles vão começar com a confiança do treinador. Até para eles terem sequência, coisa que eles não tiveram no time que eles vieram. Sim. Eles vieram para cá justamente para jogar. Então acho que esses caras saem na frente. Você também pensa desse jeito? O melhor Nicão, o melhor Ramiro é titular absoluto no Cruzeiro em qualquer situação? Depende de quem chegar, mas com o time que tem, eles estando no auge, eles são titulares. Até por questão de experiência mesmo. São grandes jogadores que eu assim, tenho certeza aí que o Pezzolano vai saber tirar de cada um o melhor que eles já O mostraram. Cruzeiro tá louco no mercado atrás do centroavante, né? E aí a gente vê algumas mudanças ali rápidas, né?
chegando o centroavante... Chegando o Gilberto. Vamos falar assim, ó, vamos jogar real. O Cruzeiro é real no Cruzeiro. O Cruzeiro está tentando buscar o Gilberto. É esse o nome que agrada mais hoje no momento a diretoria do Cruzeiro. Ele chega e seria titular montando ali, aí seria Bruno Rodrigues de um lado, Wesley do outro e o Gilberto centralizado. Nicão brigaria no meio campo, aí mudaria um pouco essa formatação, ou o Nicão se tornaria banco? Seria banco, mas brigando, entrando em todos os jogos. Hoje esse negócio de titular não é muito fechado, principalmente com o Pessolano, né? Sim. A gente lembra muito bem quando saía a escalação do Cruzeiro, era uma surpresa atrás da outra, né, Valor? Quem apostava em escalação do Cruzeiro geralmente errava. Então, o Nicão seria ali 12º jogador e, de fato, o centroavante de referência, principalmente no estadual, né, que o Cruzeiro propõe jogo o tempo todo, o Gilberto chega como titular com o Bruno Rodrigues de um lado, Wesley de outro, um time muito dinâmico. Não é o Matheus Davó, né? Não tem como ser o Matheus Davó, o titular, como centroavante do Cruzeiro. Eu quero te perguntar a respeito do Nicão. Se o Gilberto chega, o Nicão ele se tornaria imediatamente o 12º jogador? Eu acho que sim, mas assim, se a gente está falando, se o campeonato começar nesse final de semana, o Nicão ele não tem condição física de fazer qualquer outra função. Não tem condição. Mas, no decorrer da competição, ele pode retomar sem lesão, com sequência, ele pode retomar aquele Nicão do Furacão. E aí ele vai brigar em qualquer posição, pelo lado, vai brigar pelo meio, porque daí ele tem a dinâmica que o Pesolano exige. Hoje ele não tem essa dinâmica. Eu estou falando dele de centroavante por dois motivos. Um, para não sacrificar o Wesley, que é o melhor do time. Sim. Outra, porque na condição de centroavante, ele, teoricamente, ele corre menos. E foi assim, e praticamente só assim, que ele jogou alguns poucos jogos no São Paulo em 22. Ele entrava no finalzinho do jogo, quando o Caleri estava morto. Então ele entrava ali para segurar uma bola, para bater uma falta, e foi assim que ele entrou. Foi assim que ele participou do São Paulo. Não foi um ano positivo, mas eu estou pensando para agora. No decorrer da temporada, se ele tiver uma boa condição física, ele tem futebol para brigar com os outros ali, com o Vital, brigar, sabe, para ser titular na posição dele. Hoje ele não tem essa condição. Ô Valor, o gostoso de discutir o Cruzeiro, que hoje a gente vê um elenco que a gente tem peças para mudar, né? E a gente colocou esse time do Cruzeiro e a gente tem que lembrar que ainda tem o Danielzinho. Muito bom jogador, foi importante para o Cruzeiro na temporada passada. Então o torcedor do Cruzeiro hoje ele olha para um time titular, mas tendo opções de fazer uma variação gigante dentro do próprio elenco que ele tem. Correto, Valor? É correto, o Cruzeiro está fazendo passo a passo, né, aquilo que a diretoria de futebol planejou para 2023, que é ir qualificando o elenco do Cruzeiro. Não dá para falar nesse momento que não houve melhoria no elenco do Cruzeiro, até por conta das 16 dispensas e 13 contratações até aqui. Mas passo a passo o Cruzeiro vai ir buscando isso, e eu confesso a vocês, muito curioso para saber como que vai sair aquele primeiro desenho inicial do Paulo Pesolano nessa temporada 2023. Também estou muito curioso, mas deixa eu dar um recadinho aqui antes, Team Ultra Fibra